Então, a gente começa a falar um pouquinho sobre a questão do dinheiro, né? Porque a nossa unidade número 3 é a unidade que fala de planejamento, mas só que planejar, tu tem que entender o que tu quer planejar, né? Então, eu falei para vocês que dessa nossa unidade vai sair no final um produto de aprendizagem, né, que a gente chama agora, né, que vai ser que vocês vão criar e vocês vão enviar, que nem vocês enviaram os trabalhos, que é um produto que a gente vai criar em sala de aula e vocês depois podem criar o de vocês. Depois a gente comenta isso mais adiante, não vai ser hoje que a gente vai criar, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história do dinheiro. Mas bem rapidinho mesmo, tá? Porque a gente trabalha com a questão de matemática. Opa, chegou alguém aí. Esse esquema lá. Permitir. Então, a gente... volta ali. A gente tem dentro do curso de matemática, tá, gente? A gente tem algumas cadeiras, algumas cadeiras relacionadas com a matemática financeira, tá? Que ela estuda exatamente essa questão dos capitais ao longo do tempo, né? Juros simples, juros compostos, né? Desconto por dentro, desconto por fora, né? E claro, não é isso que a gente vai fazer aqui na nossa disciplina agora, tá? Então, logicamente que não é esse o nosso objetivo, trabalhar com formas. Quem tiver vontade um pouquinho de aprender isso, eu convido a fazer o curso de matemática, e não estou sendo irônico, tá? Vamos lá, vamos fazer esse curso aí, tá? A gente até, por sinal, só para aproveitar, tá? A gente está divulgando bastante já, e casualmente agora eu saí da aula, já recebi um comunicado aqui de um ex-aluno que está pensando em voltar, porque ele ficou sabendo que o nosso curso agora passou a ser semipresencial, tá? Então, todos os cursos de licenciatura aqui da instituição, ele é considerado semipresencial, tá? Semipresencial, só para vocês terem uma noção, segunda, terça e quarta, o aluno vem para a faculdade, e na quinta e na sexta, ele tem este estudo de casa. Então, a partir de agora, quem entrar no curso de licenciatura tem exatamente esta forma, né, de estudar. 3 dias aqui e 2 dias em casa. Mas isso, quem quiser saber mais, porque às vezes tem alguém que quer, né, algum amigo, algum colega, colega difícil, né, de curso, mas algum amigo que esteja a fim de fazer. O que aconteceu com o curso? Logicamente, pelo fato de a gente ter essa redução de aulas presenciais, houve uma redução também no valor da mensalidade, tá? Bom, mas vamos falar um pouquinho aqui. Tem um passarinho aí, gente, solto aí, tá? Ó, tem passarinho solto aí, né? Vamos lá, não tem problema, tá? Se ficar ruim aí eu falo, tá? Mas o passarinho aí não tem problema, tá piando aí, ó. Tem que dar água ao passarinho. Então, a matemática financeira trabalha com isso, tá? Normalmente, a gente tem essa questão, né? Matemática financeira muito associada a essa questão, trabalha com a questão do comércio e tal. Por isso que, muitas vezes, a matemática financeira, os livros, os títulos deles são matemática financeira e comercial, né? Porque a gente associa muito aos conceitos, exemplificando na questão do comércio, né? Teve aumento de juros de quantos por cento na calça que eu gostaria de comprar semana passada, mês passado. Agora a gente já pode falar, né, gente? Pior que semana passada para agora, né? A gente tem um bem aí que está ocorrendo um aumento semanal, né? Uma coisa que não acontecia muito isso, né? Em outros países isso não acontece. Tu vai lá, o preço de uma Coca-Cola, de um ano para o outro, é sempre o mesmo, né? Ou muito raramente aumenta muito pouca coisa, quase nada. Aqui, então, nós temos um produto que está aumentando todo dia, né? Está voltando aquela história de que um tempo atrás a parte de emprego é um tipo de emprego que mais contratavam na época era o cara que mudava o preço das mercadorias, né? Que não era na minha época, né, gente, um tempo atrás, lá em 1933, ela não era nada com um código de barra, né? Então era tudo manual, né? Como alguns ainda tem, alguns locais, né, que é manual e tudo lá. Então era a maquininha dos preços, né? Então tu tinha ali o cara que estava hoje de manhã, não, pior que é verdade isso, tá, gente? Pergunte para os, né,
ou alguém aí passou por isso, que de manhã era um valor, de tarde, à tardinha era outro. A inflação era em torno de 80% ao mês. 80% ao mês. Então, eu me lembro que a última... quando trabalhava e tal, né, ganhava um dinheirinho, pouco e tal, como eu digo, lá em 1933, a gente colocava o dinheiro onde? Numa poupança e tal. Eu me lembro que a última vez, depois de ter mudou o plano, virou plano real e tal, a última vez que veio, que teve um rendimento de poupança, eu me lembro muito bem como hoje, tá? Aumentou de um mês para o outro o meu saldo na poupança em 87%. Imagina, gente, tu ter 100 mil, tá? Não tinha, tá? Que fique bem claro, mas vamos usar um valor alto. No final do mês eu tinha 187 mil. Ah, que loucura, tu era rico então. Não, só que os preços aumentavam diariamente e aquilo que tu comprava no início do mês, com o valor que tu não conseguiria de maneira nenhuma comprar no final do mês. Então, acontecia muito isso. Então, a parte financeira, há muito tempo atrás, era muito... Agora, hoje está voltando a moda, né? Principalmente na questão da gasolina, que a gente vê aumentos aí praticamente semanais, tá? Não entrando em lado político, nada, é o que a gente vê. Ah, mas é porque aconteceu no governo. Não interessa o governo, interessa o que eu vivo hoje. O que eu vivo hoje é isso, tá? É isso. Eu vou dizer para vocês há um pequeno tempo, vamos pegar um outro exemplo, tá? Que é a questão do euro, por exemplo, né? O euro, há um tempo atrás, comprava euro, e eu vou dizer a vocês, há um tempo atrás, chama-se 2 anos atrás, tá? A gente comprava euro para viajar e tal, por 4,5. Hoje tu compra por 7. De 2 anos. Em 2 anos, né, subiu um absurdo. Então, quer dizer, a gente fala do euro, mas a gente fala do dólar, porque o dólar está atrelado tudo, né? Em relação ao dólar, também é a mesma coisa. E a gente fala, então, especificamente da gasolina, daquele picolé que tu gosta ali, da Que Bom, que era um preço, agora está outro, né, estratosférico, aquela carne que tu comprava. Gente, está tudo crescendo muito, né? Está muito perigoso isso. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso caso aqui. Então, nós temos aqui o que acontecia. Lá antigamente, né, gente, não se falava muito na questão de dinheiro, né? Nas civilizações, como a gente chama, civilizações primitivas, né? Então, nessas civilizações primitivas, ocorria muita troca, né? O que o clã produzia? O clã produzia só arroz. E o que o João produzia? Produzia milho. Se sobrou soja do clã e arroz sobrou do outro lá, a gente fazia uma troca. Era uma simples troca. Não tinha valor, tá? Se o arroz valia mais do que a soja, se a soja valia mais que o arroz, não não analisavam por esse lado. Simplesmente era uma troca. Então, muitas vezes, eu corria lá, trocava uma vaca por um saco de arroz, entendeu? Acabou. Essa era a troca. Não existia ali essa preocupação na questão da equivalência de valor, tá? Então, esse foi como a gente colocou, né? Isso foi exatamente um problema, né? Esse caso foi um problema. Porque, assim, quando se trocava, não se olhava exatamente o valor dessa troca, né? Então, quer dizer, o cara era pescador, tá? Então, ele pegava a pesca do dia, que sobrava, ele trocava lá com um agricultor, entendeu? Muitas vezes o peixe era mais caro do que o que o agricultor produzia, ou ao contrário, mas isso não era levado em consideração. E aí que começa a surgir exatamente essa questão dos problemas, né? E aí, o primeiro tipo de troca comercial foi o chamado escambo, né? Então, essa é uma modalidade segundo a qual tu troca direto, sem precisar essa questão de equivalência ali, tá? Aí, nessa questão, mais tarde, com o desenvolvimento, a cultura e outras coisas mais, né? Então, a gente teve que, mas o que eu produzo vale mais do que tu produz. Então, eu não posso fazer uma troca simples e direta com isso, né? Então, aí já começou a trabalhar essa questão da tal da equivalência. E aí foram as primeiras, então, unidades chamadas de moeda-mercadoria. Tá? Então, se o meu valesse um pouquinho mais do que o teu, então eu tinha que ganhar mais do teu do que eu te dar o meu, exatamente porque o meu tinha um valor maior que o teu. Então, quer dizer, esse tipo de troca. E o que definia a ter um valor, né, maior ou menor? Então, exatamente o que definia era essa questão
do que se eu tinha um produto que pouca gente tem, se meu produto tem valor. Se tu tem um produto que muita gente tem, esse teu produto não tem muito valor. Isso acontece, né, gente? Eu vou lembrar um pouquinho que também, que é um pouquinho aí de idade, aí, não é velho de jeito nenhum, né? Tem um pouquinho mais de idade aí de 20 e poucos anos e tal. Não sei se vai lembrar, mas existia um tempo atrás, gente, aparelho de telefone fixo. Era um absurdo. Ninguém tinha. Eu vou dizer o que eu troquei um aparelho que eu tive na minha época, tá, gente? Eu acho que eu já falei para vocês, se não falei, vou falar hoje, tá? Era uma coisa assim, maluca. Todo mundo precisava de telefone, né? Todo mundo precisava de telefone fixo, né? Então, não existia celular, tá, gente? Fique bem claro, tá? Não existia celular. Aí não tinha. Aí o Clândio tinha. Então, cara, era muito caro. Só vocês terem a noção, gente, eu troquei, tá? Eu troquei, mano a mano, um aparelho telefônico que eu tinha, tá? Um aparelho telefônico contigo, ninguém vai acreditar. Para quem lembra aí de uma moto chamada XLX 250R, eu tive essa moto, gente, eu fui guri, viu? Eu tive essa moto aí, cara. XL 250R é uma moto de trail, assim, sabe? Para te fazer, para te andar nas buraqueiras da vida, tá? E era uma moto maravilhosa. Eu troquei por um aparelho de telefone. Vocês não vão acreditar? Um aparelho fixo. Eu tinha 2 números, né? E eu podia alugar ou vender. O aluguel, gente, dele era um aluguel carérrimo. Hoje, girando em torno, um aluguel de um aparelho telefônico seria mais ou menos em torno de 400 a 500 reais. Isso tudo por que era caro? Porque ninguém tinha. A CRT, na época, não dava muita opção para compra. Então, quando o cara conseguia comprar, beleza. Eu tinha um trunfo na mão para troca. E eu troquei por uma moto, cara. Uma moto XLX 250R, cara. Pretora, assim, sabe? Eu era animal pra moto. Então, quer dizer, esse é um exemplo, sabe? E temos N exemplos aí de situações, né? Em que se eu tenho um monte... Carro, gente, carro. Antigamente, carro era difícil comprar. E quem tinha carro tinha dinheiro na mão. E aí tu conseguia um preço muito caro, muito alto, não muito caro, muito alto pelo carro. Então, quer dizer, isso é em relação àquela história. Como é que eu sabe se o meu bem vale mais do que o teu? Então, por exemplo, uma aula particular de matemática. Se tem poucos professores de matemática, tu tem uma aula cara de matemática. Tu pode ter certeza disso. Agora, se tu tem milhares de professores de matemática, normalmente... O cara vai perguntar, Clândio, quanto é que tu cobra? 100 reais. Pô, mas eu tenho um cara que cobra 20. Então, o que vamos fazer? Né? O cara vai lá, é uma questão. Agora, se tem só tu que dá essa aula, claro, não é correto fazer isso, mas estou só falando como comparação, tu pode cobrar o que tu quiser, porque se o cara precisar, ele vai ter que ir atrás de ti, né? Entendeu? Então, quer dizer, essa questão muito é isso, né? Então, por isso que isso é interessante para a vida profissional de vocês, né? Nessa questão de que se especializar numa área, né, gente? Aí tem gente que vai especializar do direito, na área ali quando na área da divisão de bens, né? Quando tem morte de alguém, sabe? Tem gente que na área da odonto vai se especializar, sei lá, na parte da estética, entendeu? Então, quer dizer, por quê? Porque é uma área que tem pouca gente especialista nisso, automaticamente, né, o teu rendimento, pode ser certeza que ele vai ser maior, né? Então, a gente tem muito isso mesmo. E aí vem a questão do tal do dinheiro, né? Hoje a gente não tem muito falar sobre isso, né, gente? Hoje o dinheiro nosso é invisível, né? Hoje o nosso dinheiro está aqui, ó, tá aqui no celular e tal. Né? Agora, tu pega pessoas antigas, eu vou dar exemplo do meu pai, ele nunca na vida, gente, depositou, né? Quando vivo, ele depositou no caixa eletrônico. Por quê? Porque para ele, o caixa eletrônico, e não adianta querer mudar a linha de raciocínio, que ele não ia mudar, tá? Pode já aparecer, mas tudo bem, não ia mudar. Ele não fazia, ele entrava na fila do banco, entrava no caixa, e no caixa ele parece que olhava o dinheiro, né? Bom, entrou no caixa, beleza, tá ali o dinheiro. E no caixa eletrônico parece que não via isso, e ele não usava. Nós usamos direto caixa eletrônico, pagamento direto pelo celular e tudo mais. Hoje o nosso dinheiro chama-se a terceira revolução do dinheiro. Hoje o nosso dinheiro é invisível, né?
A gente tem ali, vai depositar, a UFN deposita no banco, e está lá ele é invisível. Eu quero ver ele, eu tenho que tirar todo ele e olhar para ele. Ah, olhei, ok, está aqui ele. Volta no banco de novo. Então, claro que a gente não faz isso. Mas essa é a questão, né? Hoje, então, a gente usa muito cartão de crédito, cartão de débito, né? Fazemos transferências, né? Fazemos o Pix agora, né? Que maravilha, isso aconteceu para nós. Então, quer dizer, mudou muita coisa, né? Então, o dinheiro tem essa questão, né? Vem do latim, aí tu tem no espanhol, tem no francês, tem no italiano, tem algumas formas aí que a gente pode falar da etimologia da palavra dinheiro, tá? Essa questão do dinheiro, a gente fala assim, ó, a primeira vez que veio a questão, o primeiro dinheiro a circular no Brasil foi a tal da moeda mercadoria, tá? Em 1624, a Holanda invadiu o Nordeste brasileiro, tá? E aí cunhou as primeiras moedas, então, no Brasil. Eram quadradinhas, eram pequenas e papapá, e lá foi em 1600 e pouco, certo? Então, claro, essa é a origem do dinheiro no Brasil, né? Então, em 1695 foram cunhadas as primeiras no Brasil, oficiais do Brasil. As outras foram cunhadas pela Holanda, né? Então, a gente tinha ali chamados réis, né? Quem não viu falar, né? Quem viu um filme mais antigo vê, 2.000 réis, 1.000 réis, e era o termo que se usava lá em 1700, quase 1695, tá? Aí a questão, né? O dinheiro é um mecanismo muito engenhoso, né? A gente colocou um exemplo bem interessante ali que diz o seguinte, vamos ver se tem alguém aqui, não. Permite que a cabeleireira compre frutas e verduras sem ter que fazer o cabelo do feirante, né? Mas o feirante vai lá no dela e paga com dinheiro, e ela pega o dinheiro e paga o feirante. Quer dizer, é uma troca, né? O dinheiro é uma troca, né? Eu não vou ali na feira agora comprar algo e vou pagar com aula. Vou ter que pagar 2 aulas de matemática, entendeu? Não, eu vou pagar ele em dinheiro e ele, se precisar aula, ele vai me pagar em dinheiro. Então, nós temos essa questão, né, desse caso aí. Então, nós temos 2 critérios relevantes, né? O dinheiro tem que ser uma coisa que todo mundo quer, e todo mundo quer mesmo, e que não seja algo muito abundante, né? Se não for escasso, não vale muito, né? E se não vale muito, não é dinheiro. Então, essa questão que a gente falou agora há pouco, né? O telefone era escasso e, então, tinha um valor enorme, aquilo ali era um dinheiro. Eu fiz uma troca por uma mercadoria que nem imagina hoje se trocar, que nem se troca, né? Eles têm hoje telefone fixo quase, né? Eu tenho o meu, mas eu desliguei o meu, tá? Porque só vinha a ligação lá do não sei quem, como eu tenho um pacote, se eu tirar o pacote fica mais caro, uma coisa meio maluca, e eu disse, então deixa lá, porque o pacote, mas eu vou desligar, porque só vinha a ligação de empresa e tudo mais. Então, quer dizer, agora, se tu tem muito, por exemplo, hoje, um aparelho de telefone fixo, eu tenho fixo em casa, gente, vou botar um anúncio no diário ali para vender meu aparelho fixo, vai ficar esse anúncio daqui até a eternidade. Por quê? Porque hoje está abundante. Hoje não é o aparelho telefônico, hoje não é um elemento que eu posso considerar como dinheiro em uma possível troca que eu vá fazer, entendeu? Então, esse é um detalhe que é importante. O dinheiro nada mais é um elemento que eu tenho na mão para poder fazer uma troca, né? Então, como ele coloca ali, água, por exemplo, não dá para viver sem. Então, no primeiro quesito, que é qual? Ser uma coisa que todo mundo quer, beleza, mas ela é muito abundante. Então, quer dizer, por enquanto, né, espero, né, que seja bastante tempo, que a gente também economize bastante aí. Mas ele é muito abundante. Então, ele é muito abundante para servir como dinheiro, né? Eu te dou uma água, claro, estou falando, né, não da maneira comercial, das empresas que vendem água, mas estou falando da coisa assim, eu tenho uma água, essa água eu tenho aqui na minha casa, eu te dou por troca de 1 quilo de batata. Você não vai servir essa troca, porque água todo mundo tem, né? Ela é abundante, né? Então, a gente tem essa questão, né, da questão do alimento comido. Durante a história da humanidade, por muito tempo, os alimentos se encaixavam nos 2 critérios. Todo mundo precisava comer e não eram algo abundante. Eu, Clândio, não tinha lá uma terra para produzir o arroz, então, para mim, para o cara que vendia o arroz, para mim era uma possível troca que aconteceria, né? Eu trocar a minha atividade, aula, com a atividade do cara lá, que é a atividade de produzir arroz, entendeu? Então, quer dizer, o alimento e a comida é, sim, considerado, né, perfeitamente nesses 2 critérios ali. Os alimentos foram os primeiros elementos que desempenharam o sentido de dinheiro, antes mesmo do surgimento do ser humano.
E aí tem um exemplo aí bem interessante que os chimpanzés machos ofereciam alimentos para suas fêmeas em troca de companhia. Isso é uma coisa que acontecia ali no mundo animal, né? Ele tem um exemplinho ali mostrando. Tá? Aí nós temos, logicamente, né, na questão da surgimento ali do Homo erectus, né? E aí alguns ficaram na Europa, no frio da Europa, e aconteceu que muitos ali vieram a morrer, logicamente por questão do frio, e outros, então, permaneceram onde tinham nascido, e aí surgiu a questão do Homo sapiens, né? Então, nessa questão aí. Então, o que tem isso aí? Que as pessoas, esses homens sapiens, no caso, eles eram muito, na época, o quê? Eles eram pessoas que faziam caça, né? Muita caça. E lá na era glacial, os Neandertais, tu não tinha muita caça para fazer, porque era frio e tu tem ali poucos animais. E os homens sapiens que ficaram na África, tu tinha animais. Então, eram foram considerados os maiores predadores de todos os tempos. Só que eles faziam o quê? Eles exatamente matavam animais assim a rodo, sabe? Então, nem estavam precisando, estavam matando os animais. E isso daí foi acontecendo o que é normal de acontecer, né? O que aconteceu? A questão a redução do número de animais. Então, aquilo que alimentava eles estava acabando. Então, eles pensaram, opa, vamos ter que estar por outro lado. Então, a agricultura e a pecuária pensada, não aquela pecuária, né, na qual ele simplesmente não era pecuária, aquilo era uma morte direta dos animais, pegavam os animais grandes e matavam, né? E aqueles animais grandes eram os que poderiam se reproduzir com mais facilidade. E eles matavam exatamente quem poderia se reproduzir. Então, eles pensaram e criaram a questão da agricultura, e a pecuária mudou um pouquinho essa história toda ali, tá? Quem possuía terras férteis tinha o poder, tá? Então, se eu tinha terra, eu tinha poder. Então, e todo excedente que eu, Clândio, tinha uma terra e produzia, eu fazia uma troca, exatamente. Essa troca depois começou a ser troca por trabalhos altamente especializados, né? Então, eu tinha ali, como ele coloca ali, uma situação, as pessoas fermentavam vinho, pessoas assavam pão e tal e tal. Então, tu assa pão? Asso. Então, eu tenho uma troca para fazer. Eu tinha terra, nessa terra eu tinha meus produtos, sobravam, além da minha subsistência, e eu fazia uma troca com as pessoas que tinham ali os seus trabalhos especializados. Então, era o trabalho em troca de comida. Não tinha dúvida nenhuma que a gente trocava. Olha, eu vou pintar isso, claro, vou pintar essa porta, mas essa porta tu vai me dar 2 quilos de arroz, 3 quilos de arroz, pronto. Era a troca que fazia. Então, desempenhou um papel realmente que o dinheiro tem hoje, né? Então, essa questão, a comida realmente fez esse papel, tá? E aí, se tu era especialista, e aí vem de novo aquilo que a gente falou, se tu era especialista naquilo que tu desempenhava, tu ganhava mais, entendeu? O Clândio lá é especialista em pintar porta. Opa, para aí. Quanto é que o outro cobra? Ele cobra 2 quilos de arroz, o Clândio cobra 3, entendeu? E aí tu escolhia se tu quer um especialista ou não. É bem o que a gente faz hoje, né, gente? Hoje tu tem lá alguém para arrumar o teu computador, tá? Tu vai pegar quem? Tu vai pegar o mais barato ou tu vai pegar o cara mais especialista, entendeu? É um pouco mais caro normalmente, né? Por ter especialidade dele, estudou para isso, aquela história toda, né? Então tem que ver o que vale a pena. Porque aquela história que o barato sai caro, isso eu não tenho dúvida que acontece muito, tá? E aí, essa questão da comida, né? Não era fácil, né, gente? Então, eu ia carregar um saco de comida para trocar por outro produto. Eu ia caminhar não sei quantos quilômetros lá num outro local para fazer essa troca. Então, tu vê que saco de comida era dinheiro. Então, mas era complicado tu ir para lá e trocar. Então, aí que inventaram as cédulas e o banco. Mas como que era um banco? Era dinheiro? Não. O banco era o seguinte, tu ia lá, depositava num silo que era mantido pelo governo, e o governo te dava um tablete, não é um tablet, tá? É um tablete de argila e ali vinha gravada a quantidade de mercadoria que tu deixou lá. Então, é isso aí que acontecia. E aí ia lá alguém para comprar, né? E esse alguém comprava e te pagava em outras coisas. Então, tu tinha um local em que tu depositava tudo, que era o banco, né? E a cédula é os tabletes de argila, né? Então, a tablete de argila fomentaram a ideia de empréstimo, né?
Então, os mais sábios, aí vem a questão, né? Aprenderam a fazer com que os tabletes, né, gerassem mais tabletes, e isso aconteceu a questão dos juros, né? Mas como acontecia isso, né? Então, às vezes, tu emprestava uma determinada quantidade de comida para uma determinada pessoa, e essa pessoa te deixava com um outro, né? Como não era abundante, então, quer dizer, tu podia cobrar mais do que normalmente cobraria se fosse em abundância. Então, a gente tem muito esse negócio aí. Então, só que daí tem um detalhe, né? Quando tu tinha lá a comida que tu colocava no silo, ele se estragava. E aí o que acontece? Aquele tablete que tu tinha de argila lá, que diz que tu tinha 400 quilos de arroz, ele se estragou e não valia mais nada. Então tem a questão da desvalorização, que é exatamente a informação que sai por aqui. Por que ela desvaloriza? Porque ela, ao longo do tempo, ela perdeu a qualidade, e perdendo a qualidade, desvaloriza total, chega ao ponto de não valer nada, né? Então, o que aconteceu? Tinha que ser algo que fosse mais, né, que fosse mais durável, e não a comida, porque a comida tu tem uma determinada tempo, né, de duração. E aí, né, o que aconteceu? Veio o sal. O sal foi o alimento. É aí que veio o sal que determinou etimologicamente o que a gente ganha hoje chamado salário, que vem exatamente do sal. Então, o sal tinha uma possibilidade maior de tempo, né, de duração, né, dele. Então, a gente ia lá e fazia justamente, trocava por sal, porque o sal era muito importante para eles, né? Eles não tinham energia, né, gente? E o sal, tu matava um animal e tu salgava a carne, né? E aí tu tinha a possibilidade de deixar a carne muito mais tempo, eu ia dizer fora do refrigerador, porque não tinha refrigerador, né? Então, tu tinha a condição de preservar a carne se tu salgava. Então, o sal era muito importante. Hoje, quando a gente faz uma ação, gente, leva 1 quilo de amianto perecível, o que a gente coloca? Menos sal, né? Porque o sal realmente hoje, primeiro, questão de saúde, segundo, questão de valor e questão de importância na cadeia alimentar, né? Então, ali. Depois do sal vem os metais, né? Aí vem a questão do cobre. Quem nós vamos falar, eu vou ganhar um cobrezinho para fazer esse trabalho. Cobre, dinheiro, né? Então, a gente tem muito isso. Não era tão fácil de minerar, e todo mundo queria, né? A questão do cobre e tal. E tinha vantagem em relação à comida, em relação ao sal, porque durava bem mais um cobre, um ouro e uma prata, né? Um prata, um bronze, um ouro, um cobre, seja lá o que for. E aí tu tinha preços mais claros, né? Tipo, o ouro valia mais, a prata valia intermediário e o bronze é o que valia menos. Então, já começou aí a ter uma diferenciação de valores, tá? E aí, o que aconteceu? Lá em 600 a.C., a ideia de imprimir gravuras para dar autenticidade nas peças. Então, ali do lado, você já tem ali uma gravura, né? De algum rei, de alguma rainha, seja lá o que for, e que aí dava mais uma autenticidade, porque não simplesmente pegava ali e largava ali um pedacinho de ouro, às vezes o pedaço era um pouco maior, um pouco menor que o outro, e aí tinha tamanho e autenticidade pela impressão das gravuras, tá? Então, aí tu podia trocar, fazer uma troca, e aí tu ali já tem vários exemplos aí de moedas, né? Que a gente tem ali, que essas moedas representam dinheiro, tá? Bom, aí a gente tem a questão também, o legislador e poeta Solon, considerado um dos sábios da Grécia Antiga, encontrou uma saída que parecia uma malandragem, né? Mas não foi tão malandragem, não, né? Que era exatamente essa questão da desvalorização, né? Então, as pessoas acreditavam que nas moedas cunhadas pelo governo tinha uma garantia, que eram de ouro, prata ou bronze, porque às vezes acontece que tu tinha lá um mineral menos puro do que o outro. Então, tu tem o ouro, né, gente? Quem já viu aquele programa lá, Febre do Ouro? Então, tu tem o ouro puro e o ouro não tão puro. O ouro puro vale muito mais, então, quer dizer, mas ele é ouro. Então, o que aconteceu? O governo, então, estipulou, vamos criar moedas de ouro, prata e bronze, cunhadas pelo governo, e o governo que define. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que não precisava ser tão puros, porque era confiança do governo.
Então, a moeda de ouro valia todos a mesma coisa, o prata todos a mesma coisa e o bronze todos a mesma coisa. Agora, quando antigamente era mais puro, aquele mais puro valia mais do que aquele não puro. Então, a gente tinha esse cuidado ali, tá? E aí, a gente tem, né, nessa questão, hoje, né, que a gente trabalha muito com a questão do Pix, fala-se muito em bitcoins, né? Então, isso daí tudo, gente, veio justamente, incrivelmente, veio dos gregos, né? Então, quer dizer, hoje a gente não trabalha muito, vai ver, na minha carteira ele deve ter um dinheiro, mas não deve ter muito. O dinheiro está no banco, está em pixels, né? Está na tela, e aí tu pode justamente utilizar eles, uma troca ali. Então, a gente tem ali várias moedas, né? Euro, ien, e aí vai, real, dólar, né? Ali nós temos os bitcoins também e os Pix. Isso a gente vai falar depois, tá? Principalmente na unidade 4, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui um pouquinho do histórico das moedas brasileiras, tá? Gente, eu não peguei aqui não peguei a primeira, viu? Mas eu lembro disso aí, tá? Eu lembro que a gente, na época, né, de piá lá, a gente colecionava essas cédulas, é muito comum, e eu comecei a pegar essa aqui, que é o famoso barão, né? Ah, quanto que é? É 1 barão, 2 barão. Né? Falar 2 barão, não falar 2 barões, tá? 2 barão, 3 barão. Era uma nota de 1.000. Né? Dava para comprar bastante coisa aí, gente. Bastante picolé na época, tá? Não era picolé, não tinha. Era sacolé, tá? Então, quer dizer, eu peguei esse aí, depois, logicamente, a gente teve outros aqui. Claro que eu peguei todos aqui, né, gente? Também não. Aqui, alguns aqui também já começaram a pegar aqui, talvez aí a partir do Cruzeiro, né? Pensando, não sei não, hein? Se vocês pegaram muito aí a partir do Cruzeiro aí, mas tudo bem. 93 aqui, o Cruzeiro Real, e desde 94 até agora, o Real, tá? Então, nós temos aí essas indicações aí, as nossas moedas, né? Então, tem essas moedas aí, eu peguei a partir de 1970 todas elas, tá? Esse gente, eu lembro como hoje, o Barão eu lembro direto. As outras eu tenho, essa do Cruzado eu também tenho lembrança, os 50 Cruzados Novos, óbvio que a gente lembra, né? Mas é que o Barão, ele criou uma história, esse aqui, tá? Então, porque tudo era Barão. Quanto que é isso aqui? 2 Barão, isso aqui 3 Barão, 4 Barão. Era 2.000, 4.000, 5.000, a gente não falava esse termo. Bom, essa ideia aí foi uma historinha que a gente foi contando e tal, mas o que eu quero agora, a gente falar com vocês e comentar com vocês, é um pouquinho essa tela aqui, ó. Eu queria saber de alguém, não adianta pelo chat, tá? Tem que alguém me falar aí se vocês estão enxergando essa telinha do Excel. Sim. Valeu, obrigadão. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, gente, a gente vai começar a montar com vocês, principalmente a partir da nossa aula, da próxima outra, a gente vai montar Cara, é uma organização financeira de vocês, tá? Então, aqui a gente vai mostrar algumas coisas. Então, aqui nós temos 3 possibilidades que podem ocorrer com a gente, já estão criadas aqui. Possibilidade número 1 é um preço numa mercadoria 12,50, de uma hora para outra, de um mês para o outro, de um ano para o outro, ela foi para 25. Então, vocês aqui estão vendo que teve um aumento, e o aumento foi de 100%. Já tivemos um outro produto, que é muito raro hoje acontecer, mas vamos lá. 11,40 passou a ser R$8. Por que talvez essa diferença aqui? Entra para aquele caso, né, gente? O tomate não é 11 o tomate, eu sei que não, eu vou na feira, tá? Mas vamos lá. Tomate era 11,40. Agora o mundo está produzindo tomate. Eu estou produzindo tomate no meu apartamento. Não estou, vamos fazer conta. Então tem tomate a dar com pau. O que acontece? Reduz o preço do tomate, né? A lei da oferta e procura, e custava o ano passado 11, hoje está custando 8. Então teve uma redução de 30%. Ou então nós temos a terceira hipótese, que é a hipótese estável, ou seja, o que eu pagava o ano passado, o mês passado, continuo pagando agora, e, portanto, é estável, 0% é o percentual, tá? E aí, gente, para simular, eu fiz uma coisa aqui, ó, tá? Eu peguei alguns valores, peguei aqui e coloquei condomínio, tá vendo aqui, ó? Coloquei os meses primeiro, janeiro, depois coloquei os meses de fevereiro e o mês de março, tá bom? E depois eu coloquei 4 contas aqui, ó. Condomínio, luz, clube e mercado. Condomínio, luz, clube e mercado.
condomínio, luz, clube e mercado. Vocês não precisam colocar somente 3. Tudo que vocês gastaram, vocês vão colocando aqui. Mas só para... Eu coloquei 3 aqui só para a gente discutir, tá? O que acontece? Eu tenho que ter o preço que eu paguei o mês anterior, tá? O que eu gastei de luz no mês anterior, clube no mês anterior e o mercado no mês anterior. Deixa eu só entrar alguém aqui. Tá? Então, volta ali. Então, e agora o que eu estou pagando agora? No mês de janeiro eu vou pagar isso aqui, ó. No mês de janeiro eu vou pagar isso aqui que tem amarelo. E no mês de dezembro, então, eu paguei isso daqui, tá? Só para vocês entenderem o que significa isso, tá? Agora, eu quero saber, do mês para o outro, do dezembro para o janeiro é o amarelo, qual o percentual de aumento que ocorreu aqui. Houve um aumento, mas eu quero ter uma noção se foi muito alto um percentual de aumento. Aqui a luz, gente, no mês de dezembro, eu paguei 381 no ano passado. Esse mês eu vou pagar, janeiro, paguei 531. Quer dizer, houve um aumento explicável isso, tá? O clube, paguei em dezembro 173. Agora paguei em janeiro 152. Mercado, isso aqui eu chutei, tá? Mercado não fiz certo. Vamos lá, 720. Agora eu vou no mês de janeiro, como eu fui férias e tal, não gastei muito mercado de Santa Maria, ficou 580, tá? Beleza, são algumas informações. E depois, as informações de fevereiro, aqui, ó, em relação a janeiro, vou botar numa corzinha aqui diferente, tá? E depois o março em relação ao fevereiro, sempre fazendo em relação ao mês anterior, tá? Pra gente saber se a gente aumentou, se a gente diminuiu, e assim vai indo, tá bom? Como é que a gente faz o percentual? Bom, primeiro, tu viu que eu tenho aqui, gente, uma coisinha bem fácil para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui que a gente montou um quadro, né? Um quadro com linhazinhas, ficou bonitinho o quadro, né? Então eu posso criar um quadro aqui também. Aqui, tá? Eu não criei o quadro só para mostrar para vocês como é que a gente faz. Então, primeiro, vocês têm que marcar olha aqui, ó, as linhas e colunas, tá? Como eu marquei aqui. E vocês vêm aqui, ó, do lado aqui da tintinha, né? E vocês vêm aqui na parte de mais bordas. Cliquem em mais bordas, e aí vocês vão clicando aqui, quer ver, ó? Ó, vai clicando aqui, ó. Opa, aqui. Aqui. Então, vou botar um aqui no meio também. Viu aqui que eu fiz? Eu só cliquei aqui e pedi para ele colocar linhas e colunas em todas as linhas, em todas as colunas, ó. Ó, o que ele fez ali? Ele fez isso, tá? Olha ali, ó. Fez isso aí, ó. Ele botou rapidinho as linhas e colunas em todos, tá? Então, assim, ó, marca, só pra gente dar uma dica, vai que alguém tá precisando, né? Sei lá, né? Vai que alguém tá... Aí tu pode aumentar um pouquinho, ó. Vou botar a cor, pode botar uma cor vermelha, tá? Pode também colocar um estilo mais grossinho um pouco. E agora tu vai lá e põe em mais bordas, ó. Clica em mais bordas e clica aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Aqui tu vai clicando, ó. Eu quero uma linha em cima, outra embaixo, na lateral, aqui no meio, e aqui, opa, aqui no meio também, ó. Então, o que ele faz? Ele vai contornar toda ela e trabalhar com todas as linhas e colunas, ó. Isso aqui não mudou a cor aqui, tá? Mas a gente vê depois. Então, ele tá aqui, beleza. Eu consegui transformar ele numa pequena tabelinha, né? Agora, o que acontece? Eu quero saber quantos por cento aumentou daqui para cá. Gente, a gente acha que isso aqui, ele é difícil. Olha a regrinha que a gente vai fazer. A gente tem que vir aqui no primeiro, tá? No primeiro aqui, ó, tá vendo? Tu vem aqui na porcentagem. E aí tu vai digitar igual, tá? Abre um parênteses, clica no preço atual, ó, menos o preço anterior. E fecha o parênteses e divide pelo preço anterior. Aqui. Pronto. E aí tu vai ter aqui 6,2%. Tá? Eu vou fazer de novo aqui só para mostrar. Depois eu vou colocar a regra aqui do lado. Quer ver ó, a maneira que a gente faz para colocar a regrinha ali? É bem fácil. Vamos lá. Ó. Quer ver? Ó? Apaguei. Então é igual. É só subtrair o preço de hoje. Diminuir, então, do preço anterior. Fecha o parênteses, divide pelo preço anterior. Se eu fizer isso aí, significa que eu tive no condomínio um aumento de 6,2%.
Se eu quiser agora fazer o do todos, eu venho aqui no cantinho, ó, bem aqui no cantinho inferior direito e arrasto até lá ao final. E a gente vai ter todos os percentuais aqui. Olha como a minha luz aumentou, gente. De dezembro para janeiro, aumentou 40% a minha luz. O clube, ele diminuiu, olha ali, ó, 12%. O mercado, eu dei uma reduzida de 20%. E aí a gente vai vendo aqui, ó, olha o maior aumento que ocorreu. Foi na luz, de novo a luz. A luz é o nosso problema. Por que aumentou? Pô, porque é calor, né? Janeiro para fevereiro, houve um aumento de 74% no valor do consumo meu, né? E assim vai indo, ó. Então a gente consegue identificar todos os nossos aumentos ou reduções. Olha o que aconteceu com o clube em março, não aumentou nem diminuiu. A faculdade de vocês, no mesmo semestre, né, gente, não aumenta nem diminui. Tá? É o mesmo valor, só se vocês diminuírem as cadeiras ou aumentar a cadeira, isso é outra história. Né? Aqui a luz diminuiu, ó, porque provavelmente, porque a luz de março, ela tu paga em fevereiro tu tá de férias, então há uma redução, então houve uma redução de 28%, entendeu? Então a gente consegue tirar essas informações. Toda vez que eu colocar uma fórmula aqui, gente, ó, tá vendo que isso aqui é uma fórmula? Vocês podem escrever a fórmula aqui, ó. Quer ver, ó? Como? Vocês vão escrever com a seguinte situação, ó. Fórmula texto. Ó, vocês vão escrever fórmula texto. Quando escrever fórmula, ó, já apareceu aqui embaixo fórmula texto. Vocês clicam 2 vezes e clicam em cima da fórmula que tu quer. Essa aqui. Ó, e aí ele vai aparecer aí. O que eu fiz para encontrar esse valor? Eu peguei o D10, subtraí do C10 e dividi pelo C10. Ó, repito, peguei o D10, que é esse amarelinho aqui, subtraí do C10, dividi pelo C10. E aí deu o valor lá. Então, sempre que tu quiser escrever a fórmula texto, tu escreve igual, fórmula texto, e clica em cima dessa relação ali, tá? Agora, aqui uma outra coisinha bem interessante, ó, que é colocar qual a situação. O que aumentou, diminuiu? Bom, gente, nem precisaria muito, mas eu quero mostrar que existe uma regrinha que vocês podem utilizar, que é a regrinha C. Então, tem que colocar aqui, ó. Primeiro, o que vocês querem aqui, ó? Vocês querem colocar aqui nesse lugar, né? A situação aumentou, diminuiu ou ficou estável. Então, a gente coloca assim, ó. Igual a palavrinha C, tá? C. Aí tu vai dizer o seguinte, ó. Se o percentual, clica nele, for maior que 0, ponto e vírgula, tu vai dizer que houve um aumento. Fecha aspas, ponto e vírgula, vai ter que escrever C novamente. C, abre parênteses, o E10, porque o E10 é onde está o percentual, o E10 for menor que 0, ou seja, for negativo, né? Significa que nós tivemos uma redução. Fecha aspas, ponto e vírgula, e se não for nenhum nem outro, foi estável. Não teve aumento e nem redução. Então, nós fechamos com os 2 parênteses e damos OK. Olha o que aconteceu aqui. Ó, primeiro, o condomínio teve aumento. E vamos ver aqui, ó, roda para os outros. E vocês vão ter aqui a situação de todo mundo. Nós tivemos redução no clube, redução no mercado. Nós tivemos redução no condomínio aqui, redução na luz e redução de novo no mercado. No aumento, nós tivemos aqui no condomínio, na luz e tudo mais. Claro, o positivo já indicaria aumento e o negativo induziria a uma redução. Se tu quiser escrever a fórmula aqui, tu escreve igual, escreve fórmula, texto, ó, já apareceu aqui, clica e coloca em cima de qualquer um deles. Do primeiro, normalmente, e dá OK. E aqui foi a lei que eu utilizei para criar isso daqui. Tá? Agora, gente, tem uma coisinha aqui, ó, que é muito legal, ó. Quer ver uma coisa? Quando vocês têm uma tabela muito grande, tá? Quando vocês têm uma tabela muito grande, vocês
tem muitos gastos ali, né? É condomínio, é isso, é aquilo, parari, pararó, é mercado, papapá. Então, o que que acontece? Se tu quiser aqui pegar apenas o condomínio, tá? Então, tu vai vir aqui, ó, eu só quero pegar o condomínio. Tu vai vir aqui, vai marcar todo mundo, tu vem aqui em classificar e filtrar e pede personalizar, filtro. Clique em filtro, tá? Agora, olha o que eu fiz, eu vou de novo aqui, tá? Vou de novo ali. Não sei se vocês entenderam, eu só quero quanto que eu gastei em condomínio. Ah, mas é só pegar aqui. Não, gente, a tabela tá bonitinha, mas eu quero só o condomínio. Apareça para mim só o condomínio. Então, repito, ó, marquem, vem aqui em classificar e filtrar e vem em filtro. Tá vendo que aqui formou uma setinha? Tem um filtro aqui, ó. Então, tu clica ali e pede para selecionar apenas condomínio. Olha ali, ó. Pim. Ali, ó. Foi. Ó, desapareceu o resto. Volta a aparecer daqui um pouquinho, mas eu desapareci com o resto. Então, olha aqui, gente. No mês, né, nós tivemos aí um aumento, 2 aumentos e uma redução no condomínio. Pronto. Eu quero voltar com o resto. Então, tu seleciona tudo. Ok. Ele voltou com todo mundo. Agora, eu só quero selecionar aqui luz. Vamos ver a nossa luz como é que ficou. Então, vem aqui, clica, desclica, condomínio, mercado e deixa a luz. Aí, opa, condomínio ficou aqui. Eu acho que eu não marquei. Aqui. Tem que botar o filtro ali, ó. Quer ver, ó? Vou botar o filtro lá em cima. Vou tirar esse filtro aqui. Deixa eu tirar o filtro ali. Vou colocar o filtro lá em cima. Ó, filtro lá em cima. Fica melhor lá. Ó, agora aqui eu coloco. Agora sim, ó. Eu vou selecionar só luz. Beleza. Olha ali, ó. Em janeiro, eu paguei 39% em relação ao mês anterior. Em fevereiro, eu paguei 74% em relação ao mês anterior. Já em março, eu paguei 30% em relação ao mês anterior. Até porque o valor estava alto, né, gente? A tendência era reduzir, então houve uma redução. Então, essa questão do filtro, ela é muito interessante, porque às vezes tu tem uma tabela com um monte de informações, tu quer filtrar as informações, né? Então, no filtro, tu usa essa regrinha. Qual a coluna que tu quer filtrar e tal. Vamos pegar aqui, ó. Só quem teve aumento. Só quem teve redução. Redução é bom, né? Então, tu vem aqui, ó, vem aqui, só quem teve redução, vamos ver, vai lá em classificar e filtrar. Filtro, e aí, agora, filtro, ali. E agora tu escolhe lá, ó, tu quer só quem teve redução. Onde é que eu estou pagando menos? Vamos ver? Olha ali. Foi no clube em janeiro, mercado em janeiro, condomínio em março, luz em março e o mercado em março. E aí temos isso. E assim a gente vai indo. Então, quer dizer, quando a gente trabalha com isso aqui, né, é uma coisa bem interessante, né, gente? Bem interessante, e é isso que a gente vai trabalhar com vocês, para que vocês criem uma tabela para vocês, para que vocês, então, mexam com os resultados e possam pensar o seguinte, ó, pô, eu estou gastando muita luz aqui, cara. Então, agora eu vou gastar um pouquinho de luz aqui, porque agora ficou calor. Tá? Então, eu estou gastando muita luz aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou botar uma economia, mercado, pô, para aí. Né? Onde eu posso reduzir? Tem contas que não tem como reduzir, né, gente? Condomínio eu não tenho como reduzir, só se eu for o síndico. Daí eu faço miséria lá e vamos reduzir. Entendeu? O tempo que eu fui síndico, consegui reduzir lá. Né? Até uma mulher lá ficou brava porque tirou umas regalias dela lá e ela ficou brava comigo, mas a redução de todo mundo ficou contente, menos ela. Então, para mim, tá andando. Se ficar bravo comigo, fica bravo. Mas eu consegui reduzir. Depois nunca mais fui síndico, né? E aí, então, é isso, onde tu pode mexer, entendeu? Então, é isso que a gente, então, analisa, vai fazer com vocês, criar com vocês, no finalzinho vai ficar bem bonito e vocês só vão colocando os valores ali dentro. Valor de mercado, valor de livraria, valor de educação, valor de alimentação,
valor de vestuário, e assim vai indo, tá? Então, a gente vai criar isso aqui com vocês e dá para a gente criar até montando gráficos, né? Mostrando exatamente o quanto que vocês gastam. Não sei se quem recebe aí a fatura do Visa, né? Não sei se vocês, alguém tem Visa aí, recebe, mostra para vocês, ele coloca para vocês um gráfico de barras, um gráfico de pizza, um gráfico de setor, né? Mostrando aonde que vocês gastam mais. Né? Não sei se vocês já viram isso. Aonde que vocês gastam mais. Então, se vocês gastam mais em mercado, se vocês gastam mais... E ali tem a bolinha mostrando isso. Eu gasto muito, muito, muito em mercado. Ali tem um percentual bastante alto em mercado e restaurante. Né? Que aí, precisa para almoçar, fim de semana, aquela história toda... mas como é que ele sabe que aquilo que eu gastei é restaurante? Bom, está cadastrado como restaurante. Tem alguns, né, que eles não sabem o que é, né, gente? Também muito, não muito, né, mas tem bastante ali, Uber, que as gurias pegam, e 99, papapá, sabe que aquilo ali é transporte, né? Então, quer dizer, ele identifica. Agora, tem uns que ele não consegue identificar, porque a pessoa, às vezes, tem a sua empresa, é o próprio nome da pessoa, né? Então, eu tenho uma empresa Clândio Marques. Como é que eles vão saber que Clândio Marques é uma empresa na área da educação? Não vão saber, né? Então, tem alguns que caem ali para outros, né? Que eles não sabem identificar o que exatamente é. Gente, era mais ou menos isso, né? Que a gente queria conversar com vocês, né? Esperar que vocês ganhem muitos barões. Eu até gente, assim, até ali, sei lá, os 20 e poucos anos, eu tinha uma moeda, eu tinha uma cédula dessa aqui, gente, em casa. Né? Depois a gente foi deixando, né? Quem nunca, né, gente, fez aí, alguém aí faz o quê? Pode até botar no chat aí, faz coleção de quê? Tem gente que faz coleção, né, de latinha de cerveja, tem gente que faz coleção de selo, tem gente que na época fazia coleção de cédulas, era legal, tinha toda uma história por trás daquilo ali, né? Então é muito legal ver essa questão aí. Incrivelmente, na época também faziam coleção, gente, eu faço de chaves. Davi, o Chaves do Chapolin e o Chaves de chave mesmo. Chave de chave? Essa aqui? Essa aqui? Sério? Eu vou te dar essa aqui, então, que é aqui da sala. Daí eu digo lá, olha, chave de porta, cara. Que interessante, cara. Diferentão, total. Mas o que fazia antigamente, gente, que hoje não é legal até, fazia muito coleção, gente, de cigarro, de carteira de cigarro. Tá? Tinha o Hollywood, tinha o Minister, olha aí. Quem fala esse nome de cigarro altamente está dedicando isso. É velho, cara. É Minister, Continental, lá. E aí tinha lá. Tinha uns que era difícil de conseguir, gente. Difícil, assim, sabe? Porque era caro. Eu não fumava, nunca fumei, tá? Mas pegava na rua mesmo, sabe? Não dava nada. Não dava nada. Hoje pegar na rua parece que dá tudo, mas não dá também, mas parece que dá. Então, a gente tem essa... fazia muita coleção, né? Então, eu tinha coleção de selo e de moedas estrangeiras. Moedas. Papel, moeda e tal. Mas fiquei com ela? Claro que não. Vendeu? Também não. Sei lá o que foi. O selo eu sei que eu dei com um colega meu que fazia coleção de selo. Eu tinha o 1000º gol do Pelé, gente. Eu tinha o selo do 1000º gol do Pelé. Era um selo que ele vibrava assim, e era aquela foto dele vibrando do 1000º gol. Tinha o olho de boi também, que era um selo bem famosão, eu tinha. E aí vai. Eu deixei. Porque selo é história, né? Tem toda uma história por trás de cada selo e tal. Era legal ver isso aí. Queridos, deixa eu dizer para vocês, deixa eu parar aqui a apresentação, tá? Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui antes da gente finalizar. Interromper a gravação. Tá? O esquema sempre é o mesmo, tá? Vou disponibilizar a aula mais tarde, tanto o vídeo quanto a nossa aula ali. E a gente vai, então, fazendo. Quem não estava aí no início, gente, a gente, então, hoje falou um pouquinho da história do dinheiro, fizemos esses exemplos ali, que eu acho muito importante e muito fácil. Se vocês tiverem dúvida, olhem o vídeo
vocês vão ver claramente como se faz aquelas ações todas no Excel, bem facinho. E o nosso objetivo na unidade número 3 é criar, então, um objeto em que vocês vão levar para a vida, porque vocês vão organizar a parte financeira de vocês. A gente vai criar juntos e depois a gente vai ver o que vai fazer de atividade, que é a nossa segunda atividade para a nota 2, tá? Também, se alguém tiver agora com algum probleminha lá que não... Eu tenho, professor. Então tá, já vamos falar ali. E aí a gente conversa agora, tá? Pode conversar agora, melhor agora, estamos aqui, vamos conversar. Se não, tá bom, quarta-feira a gente fala de novo, quarta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre juros simples, juros compostos, e dar alguns exemplos, tá, gente? De simulações para mostrar para vocês o quanto é roubo, mas é a situação, deixar de pagar uma conta e eles te cobrando os juros que eles te cobram. A gente vai dar um exemplo do cartão de crédito, que é roubo. Ponto, tá? Eles não são bonzinhos, não, tá? Que digam para vocês assim, se vocês querem deixar de pagar, tu deve 5 mil, mas se quiser pagar só 1.000, nós somos bonzinhos, tá? Nós vamos aceitar. Gente, eles não são bonzinhos. Eles são os mauzinhos da história, tá? Eles, pagar, deixar aquele valor, paga o mínimo e deixa para pagar depois. Bom, se o valor é alto, erra. Brulli, não tem dúvida disso. Eu vou mostrar para vocês, tá? Quanto que é. Então, sejam espertos, gente, quando comprem alguma coisa, tá? Eu lembro uma vez, deixa eu contar essa linha bem rapidinho aqui, tá? Já parei de gravar ali, tá? Não, tá gravando ainda? Interrompe a gravação. Pronto.